Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom domingo, tá? Eh, Gente, bem-vindo aí à peça 4 do nosso estágio de Direito do Trabalho, tá? E é uma peça bem tranquila de se fazer em virtude do conteúdo. Não que, assim, um recurso seja fácil de fazer, não é isso, mas a peça em si, quanto tarefa do estágio, está tranquila, tá bom? Então vamos só recapitular o que aconteceu. Eh, a Helena ingressou uma ação contra Eduardo, ela pediu o reconhecimento do vínculo, porque ela trabalhava 3 dias como babá do filho do Eduardo. Eh, Junto com isso, todas as verbas trabalhistas, assinatura da CTPS, os os respectivos adicionais, né, liberação da guia de fundo de garantia, seguro-desemprego. Requereu também a multa do 477 em virtude do atraso no pagamento das verbas rescisórias e requereu um adicional de viagem, o adicional de 25%, que está previsto no artigo 11 da lei 150, da lei complementar 150, que vai falar do trabalho doméstico, do trabalhador doméstico, né? Eh, foi proferida a decisão, tá, que foi, a no na nós vimos na peça 3, né, que foi preferida uma decisão. A decisão proferida foi omissa, porque deixou de avaliar, deixou de apreciar o pedido da multa do 477. Na peça 3, nós entramos com embargos de declaração por omissão, né. Por ter efeito modificativo, a parte contrária foi intimada para apresentar contra-razões aos embargos de declaração no prazo de 5 dias, e os embargos nos foi julgado favorável, tá? Lembrando que, via de regra, embargos de declaração não tem um condão de modificar uma sentença, mas no caso em questão, ele tinha efeito modificativo porque faltava um ponto de apreciação, onde poderia haver mais uma condenação imposta a Eduardo, certo? Pois bem, aqui eu finalizo a fase processual em primeiro grau. A partir da data de publicação, né, a partir do dia seguinte da data de publicação da sentença que julgou os embargos, que essa data de publicação está lá no nosso problema, passa a contar o prazo para um recurso à segunda instância da Justiça do Trabalho, para um recurso ao Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Pernambuco, da Sexta Região. Esse recurso é chamado recurso ordinário. Meus amigos, não vamos confundir o recurso ordinário constitucional, aquele lá que é em virtude de denegação de mandado de segurança, né, matéria constitucional, desse recurso ordinário trabalhista, que está lá no 895-A da CLT, tá bom? Lembrando que prazo para todos os recursos na Justiça do Trabalho é uniforme, 8 dias, exceto embargos de declaração, que são 5 dias. Então, por que que você precisa saber disso? Porque vocês vão ter que falar sobre a tempestividade desse recurso, tá bom? Vamos lá, acompanhe aí na peça o esqueletinho que eu montei para vocês. Todo recurso, com exceção do agravo de instrumento, e aí no CPC, tá? Na Justiça Comum, mas todo recurso ele é interposto sempre em duas peças. Uma peça dirigida ao juiz ACO e outra ao juiz ad quem. Um juízo de quem se recorre e o juiz para quem se recorre. O juiz do ACO recebe o recurso, tá? Ele intima a parte contrária para contrarrazoar e depois é ele que junta tudo e encaminha para o tribunal regional. Essa é a função do, do juiz, né? Do juiz de primeiro grau. Então, nós vamos fazer nossa primeira petição, que é a petição de interposição. Lembrando que eu falo de duas peças, mas na realidade são duas partes, porque essas duas peças têm que ser no mesmo arquivo, em Word, no mesmo arquivo. Vejam aí na tela, ó, eu começo aqui, dirigindo ao tribunal, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela para vocês verem melhor aí. Dirijo primeiro ao tribunal, né? Peço deferimento, finalizo e depois começo a segunda peça na sequência para o egrégio tribunal, tá? O que é essa peça de interposição? Na peça de interposição, necessário o endereçamento para o juiz que prolatou a sentença recorrida,
Número do processo. Ah, mas não tem no processo, no problema. Tem sim, gente. O número do processo está no cabeçalho da sentença de vocês. Dá uma olhadinha lá que tem o número do processo. Inclusive a vara, o dado da vara está lá. Começo qualificando as partes, lembrando que quando a qualificação já está nos autos anteriores, não preciso qualificar em todas as partes, né? Eu posso já só falar que a Helena que move uma ação contra o Eduardo e ambos já estão qualificados nos autos, tá? Vem, né? Não se conformando, porque a Helena não se conforma com a decisão do egrégio tribunal. Mas que decisão? A gente tem que voltar lá na nossa peça 3. No problema da peça 3 está a sentença principal, né? A sentença da reclamação trabalhista, porque agora, nesse problema da peça 4 nos apresenta o resultado a sentença dos embargos de declaração, certo? Então, vocês vão precisar ler o problema daqui, da peça 4, e a sentença que está lá no problema da peça 3. Porque o recurso ordinário, ele é um dos requisitos de qualquer recurso, a sucumbência. No caso, Eduardo foi vencido, ok. Só que teve um ponto que Eduardo ganhou, que foi com relação aos adicional de 25%, em virtude da viagem que Helena fez com Eduardo. Esse adicional Helena não ganhou. Então, veja, houve uma sucumbência, o que habilita a Helena a recorrer, tá? Ambos qualificados no presente alto. Não, então, Helena não se conformando com a sentença proferida pelo juiz Jacó, tá? Vem ao tribunal, tá? Pedir o quê? Tá? Propor, né, o recurso ordinário através, né, com fundamento no artigo 895. Veja que essa peça de interposição eu deixei feita para vocês. Eu peço para vocês só darem uma alterada, fazer com a cara de vocês, né, de acordo aí com o que vocês acham mais interessante, tá? Ai, desculpa, gente, perdão. Bom, seguindo. Recurso ordinário, vem interpor recurso ordinário, lembrando que a fundamentação é necessária, por quê? Porque é um dos pontos do que o tutor de vocês vão analisar a peça, tá? Vem através desse recurso, tá? Vem através, né, desse recurso, né? Dessa petição, interpor recurso ordinário, em virtude que satisfez todos os requisitos legais para a imposição do recurso ordinário, e quer interpor ao egrégio tribunal da oitava, não é oitava, gente, é a sexta região, Pernambuco é sexta, tá? Deixa eu só confirmar aqui, mas Pernambuco é sexta região. É Belém do Pará, por isso que eu errei. Na minha cabeça era Pernambuco. Pernambuco é a peça de constitucional. Peraí, vamos lá. Oitava região, perdão, tá? Corrigem aí para ficar certinho. Tá, deixa eu só deixar bonitinho. Pronto, tá bom? Da oitava região. Oitava região é o TRT de Pernambuco, tá bom? Pronto, fez isso, né? Nesses termos, peço deferimento, finaliza com a data. Às vezes eu vejo alguns, eu não estava errada não, gente. Eu vou até compartilhar com vocês, né? Porque a Justiça do Trabalho, eu tô achando que eu tô doidana, né? Não tô, não. A gente leu vou compartilhar com vocês aqui, só um minutinho. Ó, porque como veio, eu confiro pelo checklist que vem na habilitação, Justiça do Trabalho de Pernambuco. Aí é Belém do Pará, né? Eu tô errada de novo, gente. É Belém do Pará.
Você é doida, né? Vamos conferir lá, TRT, Belém, Pará, oitava região. Então tá certinho. Eu tava doida mesmo. Porque eu tô com a peça de constitucional na cabeça, tá? E achando que a peça constitucional, como se dá em Pernambuco, acabei fazendo essa confusão. Desculpa. Mas tá aí, oitava região. Vamos voltar lá para o nosso esqueletinho, tá bom? Encerrou, começa o meu recurso ordinário. O recurso ordinário é dirigido a quem? Ao tribunal, tá? Então, egrégio tribunal regional. É necessário endereçamento para que você pontue, então não esqueça. O número do processo tem na sentença, tanto na sentença dos embargos, quanto na sentença do processo da reclamação. Recorrente é a Helena quer recorrer de um único ponto do seu pedido da inicial, recorrido é o Eduardo. Essa peça, né, são as razões do recurso ordinário. Qual é o motivo pelo qual você está interpondo o recurso ordinário? A quem você dirige especificamente dentro do tribunal? A Câmara, tá? Os desembargadores que irão julgar a sua petição, tá? O seu recurso. Nós vamos começar com a tempestividade. Tá? Nós temos que afirmar aqui que esse recurso que nós estamos interpondo é tempestivo. Por que é importante isso? Porque a tempestividade, ela vai falar que o recurso está sendo proposto dentro do prazo, e você tem que demonstrar a contagem do prazo a partir da data de intimação, que está no finalzinho do problema, logo depois da sentença dos embargos, tá? No problema da peça quarta. Não vou falar qual data, veja lá no problema, tá? E aí você conta 8 dias, tá? Justiça do Trabalho, dias úteis. Contra 8 dias e fala que seu recurso está sendo interposto dentro desse prazo, tá bom? Somente isso, o fundamento está aí, o artigo 4º da Lei 11.419 e o artigo 895, inciso 1, que fala que o recurso ordinário tem que ser interposto 8 dias, tá bom? Custas processuais. O que acontece aqui? Senhores, por mais que nas nossas petições anteriores não fale nada sobre a justiça gratuita, nesse processo, como não houve nenhuma condenação, nós vamos alegar, eu peço para vocês que aleguem que a Helena ela é beneficiária de justiça gratuita, tá bom? Faça essa alegação e, mais uma coisa, mesmo que ainda não fosse, mas afirmem que ela é, mesmo que ainda ela não fosse, veja, um dos requisitos aí para interposição do recurso é tempestividade, obviamente, sucumbência e preparo. O preparo, na Justiça do Trabalho, é o pagamento das custas processuais que há na condenação, na sentença, mais o depósito recursal, que é o valor da condenação depositado em juízo, que é uma garantia de que, mesmo que perca o recurso ordinário, está ali o valor devido já resguardado numa conta judiciária, tá? Esse é o preparo da Justiça do Trabalho. Pagamento das custas que foram arbitradas na sentença, mais o depósito recursal. Depósito recursal, então, é o pagamento da condenação. Tá? Suponhamos aí que Eduardo, juntando os cálculos, que toda inicial a gente faz um cálculo, né? Entrega o pedido líquido, né? O juiz na sentença fixa a condenação naquele pedido, mas fixa a condenação naquele pedido, mas deixando a liquidação com os cálculos de correção, atualização mais a posteriori, numa fase de execução. Aquele valor, suponhamos que Eduardo tenha sido condenado a 20 mil reais, né, em verbas rescisórias. Esses 20 mil reais, para que Eduardo, como ele foi vencido, possa recorrer, Eduardo teria que depositar os 20 mil em juízo e pagar todas as custas processuais que o juiz fixa na sentença. No entanto, quem está recorrendo é Helena. Helena não foi condenada a pagar nada, então não tem um depósito recursal, por regra. Perfeito. Tá, mas e as custas?
Veja, o preparo na Justiça do Trabalho para o recurso ordinário é custas processuais e depósito recursal. Como Helena ganhou, não tem depósito recursal, porque o depósito recursal é o pagamento da condenação à parte contrária, depositado em juízo. Falta as custas. Veja, o artigo 789, parágrafo 1º, fala assim, que quem paga as custas processuais é o vencido. Não fala em sucumbência recíproca, fala assim, quem foi vencido, quem perdeu, independentemente se for parcialmente, tem que pagar as custas. Nessa lógica, Helena não tem que pagar custa nenhuma, porque a quem compete pagar as custas é Eduardo, certo? Então, são esses dois argumentos que eu quero que vocês utilizem. Procure uma jurisprudência a respeito das custas processuais, né, quando há sucumbência recíproca, né, e formulem nessas duas bases de argumento, que há justiça gratuita e que o 789 determina que quem pague as custas seja o vencido. Tá? Veja a palavra, vencido. Mesmo que haja sucumbência recíproca, quem perdeu é que pague. Perfeito. Eu falei que é uma petição, é um recurso simples, porque é só um ponto que Helena perdeu. O que ela perdeu? O adicional de viagem. Então, a gente já passa aqui a falar do mérito. No mérito, você vai defender a existência do adicional de viagem. Primeiro, você sempre começa explicando o fato, né? Que a respeitável sentença julgou improcedente o pedido de adicional de viagem. Se vocês quiserem, pode copiar e colar a parte desse julgamento, dessa julgamento improcedente lá da peça 3, tá? Lembra que está no problema 3? Pode copiar e colar, né? Então, merece reparo a ressentença que julgou improcedente o pedido de adicional de viagem nos seguintes termos, 2 pontos, copia e cola. Fica bonitinho, inclusive, né? Para não ter dúvida que houve a condenação. Na sequência, você começa explicando que a lei complementar 150 dá esse direito para quem viaja. Aí, eu vou pedir para vocês fundamentar na seguinte forma, que houve a testemunha por parte de Helena, que houve uma prova testemunhal que corrobora com os argumentos, tá? E que, de alguma forma, não foi apreciada. Então, defender que a prova oral, ela sim é uníssona no sentido de que Helena foi viajar, mas que durante os dias e horários que ela trabalharia, normalmente ela também estava trabalhando na viagem, entendeu? Ela foi viajar com a família, sim, mas ela só pôde usufruir do seu lazer nos momentos em que ela não estava trabalhando. Tá? É esse o argumento que vocês vão ter que utilizar, baseado na prova testemunhal. Deem ênfase à prova testemunhal. No final, coloque uma frase mais ou menos assim: por todo o esforço, merece reforma a decisão para condenar o recorrido ao pagamento do adicional de 25% pela viagem realizada no período X. Tá? O pedido nos recursos são muito simples, a gente quer conhecimento e provimento. O que é conhecer? É receber o recurso por todo o cumprimento dos seus requisitos, requisitos intrínsecos e extrínsecos, né? Preparo, tempestividade, sucumbência, todas as questões que remetem aí, inclusive, tá, o problema de você estar ensinando muito bem sobre recurso, dá uma olhadinha sobre a teoria geral do recurso ordinário, está muito bem explicado, né? Esse é o conhecimento. Você quer que seja admitido o seu recurso, porque possui todos os requisitos. Provimento é que você queira que ele seja julgado procedente, que você quer ganhar. Então, quando você quer ganhar o recurso, você quer que ele seja provido, que tenha provimento, que dê causa a você, que julgue procedente a ti, certo? Tá? Nos termos da fundamentação que já foi exposta no item anterior. Tá? Nestes termos, pede deferimento, Belém do Pará, como não tem
nome de advogado ou assinatura, você coloca só os dados que seriam inseridos ali, certo? Então vejam que é uma petição simples, mas vocês vão precisar necessariamente ler o problema 4 e voltar na sentença proferida no problema 3, para poder aí ver o ponto em que Helena não ganhou e para poder recorrer desse ponto. Certo, meus queridos? A gente se vê então na próxima aula, a gente se vê no próximo, na petição 5. Um beijo para vocês, fiquem todos muito bem, tenham uma ótima semana. Até mais!